Olá pessoal, boa noite. É um prazer a gente estar por aqui para a gente poder somar acerca desse importante debate que pretendemos fazer nos próximos instantes. Eu quero de já trazer aqui uma ponderação, acerca do tema que nós vamos discutir hoje. Por que os evangélicos ou os crentes, eles esperam tanto por um político? Essa é a pergunta, esse é o tema, a pergunta que será o tema da nossa conversa nesse diálogo agora. Nonato Monte, seja bem-vindo. Matheus Bass, seja bem-vindo também à nossa transmissão ao vivo. Eu até gostaria de perguntar se está dando para me ouvir aí. Vocês conseguem ouvir a minha fala? Se estiver conseguindo ouvir, eu gostaria que vocês respondessem aí, porque eu não sei bem como é que está a questão do meu áudio. Mas nós vamos prosseguir. Está chovendo agora aqui na minha residência e a zoada está muito forte. Eu não sei se de alguma forma isso vai atrapalhar o nosso áudio, tá? Mas se você puder me dar um retorno aí, eu vou agradecer. Eu estou aqui olhando os comentários e posso dizer alguma coisa para vocês. Pedro Henry também, seja bem-vindo. Francisco Daço da Paz, meu irmão, graças e paz. Tá dando para ouvir aí, pessoal, direitinho? Me responda aí só para eu ter a certeza e logo prosseguir com o tema de hoje. Quero agradecer cada um de vocês, a Mayra Rezende, que está nos acompanhando também. Seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo. Alguém aí que está assistindo pode responder para nós se o áudio está bom? Você consegue me ouvir? Wellington Bueno Almeida, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Eu quero agradecer de todo o coração você que está nos acompanhando. Mas eu precisaria saber se está dando para ouvir a minha voz. E aí seria interessante, se vocês pudessem me dar um retorno. Matheus Carvalho, meu irmão, graças e paz, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. E aí, pessoal, tá tudo direitinho aí? Tá dando para me ouvir? Belezinha? Ótimo, obrigado, irmão, valeu. Agora eu vou começar a falar, porque eu estava querendo saber se está dando para ouvir direito. Está chovendo aqui, então eu penso que poderia estar atrapalhando, mas que legal. Pois bem, hoje eu quero trabalhar esse tema muito importante. Porque os crentes ou os evangélicos esperam tanto por um político que vai mudar a história da nossa nação, ou a história do mundo, a história do planeta? Primeiro eu quero dizer que essa pergunta é um tema. E um tema não é a nossa afirmação. O tema é o questionamento que eu ouço o povo fazendo frequentemente. Vez por outra eu encontro alguém dizendo essa frase. Hoje, andando pelo Facebook, eu vi isso. E normalmente quando a gente ouve uma frase dessa, principalmente aqueles que têm um discernimento mais acurado das coisas, tendem a ficar indignados. E aí demonstram estar profundamente irados. Em alguns casos falta sensatez, em outros casos a gente percebe a ponderação de outros, porque sabem ver, sabem ouvir e também sabem comentar. E é importante. Então a primeira coisa é aquilo que eu ouço dizer frequentemente: ninguém pode julgar um livro pela capa. Assim como aquilo que vamos conversar aqui não pode ser julgado pelo tema em proposta. O tema está aí da forma como muitos desejariam que fosse expresso. E eu já vi que é até algo que alguém gostaria de me perguntar. Porque aqui, se você vai no meu Facebook, eu tenho falado recentemente, sobre política. Eu não costumo estar trabalhando essa questão política, especialmente partidária. Mas o ano de 2018, ele tem me impulsionado
a fazer algo dessa natureza, a manifestar a nossa ideia política, a nossa visão, aquilo que acreditamos ser uma importante contribuição para a política no cenário brasileiro. Quero agradecer a Juana, o Manuel Messias, que está nos acompanhando, a Cláudia Costa também. Sejam bem-vindos à nossa transmissão ao vivo. E hoje eu, perambulando ou navegando pela internet, eu me deparei com esse questionamento e até com algumas citações bíblicas a respeito dessa questão. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso diálogo, nos próximos instantes, são algumas falas que colocaram na chamada para essa transmissão. O Félix RFDS, ele disse o seguinte: prezado irmão pregador, acredito que para todas as coisas há exceção, mas o tema é importante, que desejo que Deus te ilumine. O Félix, ele foi uma pessoa muito sensata no comentário dele, uma pessoa muito sensata, é o que eu estou dizendo. Ele foi no comentário dele. Por quê? Ele coloca aqui a estima que tem por mim, graças a Deus, obrigado pelo carinho. E depois ele vai falar que para todas as coisas há exceção. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que a gente não deve achar que todo crente põe a sua esperança na política. E na verdade, eu digo é que nenhum crente coloca a sua esperança na política. Nenhum evangélico está esperando por um político. Nenhum evangélico está esperando por um presidente no Brasil, nos Estados Unidos, nas Nações Unidas ou em qualquer lugar do planeta que vá resolver os problemas da humanidade. Nós não estamos esperando em políticos. Nós não estamos esperando em homens. E aí é onde vem a nossa primeira contribuição para com esse tema importantíssimo que vamos discorrer a partir de agora. Algumas pessoas, elas quando partem para a internet, elas gostam muito de falar, mas dificilmente têm a sabedoria de ouvir. E por não ter a sabedoria de ouvir, é que elas cometem algumas precipitações. Maristela Santana, seja bem-vinda. Joab Bonifácio, meu irmão, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Então veja, a Iraci Cortez, seja bem-vinda também à nossa transmissão. Então algumas pessoas têm colocado assim, que o fato de um crente ele acreditar que esse ou aquele político ali pode ajudar nas situações sociais, alguns tira da questão social, tira da questão eleitoral e leva para a questão espiritual. Newton Santandré, Sodré, aliás, seja bem-vindo, e Valdemira Souza, seja bem-vinda também. Aí alguns pegam o fato de um crente estar se posicionando sobre as questões políticas e logo coloca para as questões escatológicas. Ele não quer sofrer, ele não quer passar por um momento difícil, por isso está apostando todas as suas fichas no político fulano de tal, no político ciclano. E na verdade ninguém quer sofrer mesmo não. A Fernanda Ferreira, seja bem-vinda à transmissão. Ninguém quer sofrer. O crente não quer sofrer, o católico não quer sofrer, o hindu, o muçulmano não quer sofrer. Ninguém quer sofrer, o ateu não quer sofrer, ninguém quer sofrer. Mas o sofrimento é inevitável. Eu não posso impedir o sofrimento, você não pode impedir o sofrimento, porque no mundo nós teremos aflições. Nosso Senhor Jesus já disse isso. Mateus Silva, seja bem-vindo. Ramon Souza, meu irmão em Cristo, seja bem-vindo. O Senhor já disse que nós vamos ter aflições no mundo, então é inevitável viver no mundo sem aflições. Agora, o fato da gente viver no mundo onde é inevitável a aflição, onde será inevitável Gog e Magog, onde é inevitável que os homens maus e cruéis que estão na política, tanto na esquerda quanto na direita, façam suas maldades,
toma o dinheiro do povo, rouba o povo, desvia dinheiro da saúde, faz tanta coisa, seja da esquerda, seja da direita, estão fazendo isso no Brasil. O fato de nós termos um cenário político caótico, um cenário político nefasto, como esse que tem sido para a nação brasileira, não significa dizer agora que a gente não pode votar, ou que a gente não pode escolher entre aqueles que aparecem aí como sugestões de candidato, a gente não possa escolher entre eles aquele em quem a gente vai votar. Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer logo com esse tema é dizer, o cristão ele põe a sua esperança em Deus, ele põe a sua fé em Jesus, e ele espera em Deus. Mas enquanto ele está aqui na terra, ele vota no candidato que quer, no candidato que lhe apraz, no candidato que ele acredita nas suas propostas, nas suas ideologias, naquilo que ele demonstra ser a sua convicção. Aí o cristão, o evangélico, ele vai lá e vota no candidato que melhor lhe parece ser a opção para 2018, como foram para os anos eleitorais que já se passaram. E ano após ano nós estamos votando. E desde todos esses anos que eu votei para presidente, nenhum dos presidentes que eu votei foi eleito, nenhum. Em todos esses anos que eu tenho um título eleitoral, nunca votei para um presidente que foi eleito. Mas a gente continua votando. E eu não voto por aquela zoada, o que vai ganhar agora é esse daqui, aí eu vou votar no candidato que vai ganhar. Nada disso. Eu voto nas convicções, eu voto naquilo que eu entendo ser o candidato que defende a maioria das coisas que eu penso. Meu pastor Jadson Rocha, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Então, esse tema, quando pergunta por que os evangélicos esperam tanto em políticos que vão resolver os seus problemas, na verdade é uma calúnia que é lançada contra o povo evangélico. O povo evangélico não está esperando em político que vai resolver. A gente sabe que só tem um período na história onde haverá paz, onde haverá justiça na política, onde haverá prosperidade, saúde, segurança, onde haverá educação de qualidade. É quando Jesus Cristo assumiu o governo de toda a terra, porque a Bíblia diz que ele vai reger as nações com cetro de ferro. Aí nesse período haverá justiça, haverá educação, haverá segurança, haverá qualidade de vida. Nesse período haverá. Mas enquanto forem homens da terra, eles estarão em grande conflito, porque no dia que aparecer um candidato que se propõe a fazer aquilo que é melhor para o povo e para a humanidade, as forças ocultas, os poderes sujos, vão lutar contra esse candidato e vão tirá-lo do poder, vão afastá-lo, vão fazer coisas dessa natureza. Claro que eu não estou falando aqui nada relacionado a Dilma Rousseff, porque ali, pior do que aqui dali, só se for um câncer mesmo. Diana Carneiro Eloy, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo. Não estou falando de Dilma Rousseff, mas estou dizendo que no dia que aparecer uma pessoa muito boa na política, ele vai ser pressionado. Outra pessoa que escreveu para mim disse assim, foi a Edivânia Reis. Realmente o tema é bom, mas não pode generalizar. Então, aqui a Edivânia Reis é uma pessoa que pensa parecido com o que eu penso, é uma pessoa que defende os ideais que nós temos defendido também. E ao olhar o tema, ela olhou o tema e disse, olha, o tema realmente é bom, mas não podemos generalizar. E foi por isso que surgiu a ideia da gente fazer esse comentário, para evitar essa generalização que há. Raimundo Rodrigues, seja bem-vindo à nossa transmissão. Um crente não pode falar no político, se ele defende um político aqui ou político ali, não pode falar porque, ele está acreditando num Salvador. Agora, por exemplo, eu voto Jair Messias Bolsonaro. Eu voto Bolsonaro. E alguns, quando ouve a gente falar, dizem assim, porque acredita em Salvador da Pátria, é porque acredita no Messias, é porque está votando porque o nome dele tem Messias, ou está votando porque não sei o quê. Não estou votando porque eu tenho um título eleitoral, que está aqui no meu bolso, né? Eu tenho um título eleitoral, e esse título eleitoral que me foi conferido, ele me dá a liberdade de votar. A Luzia Abel, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão ao vivo. Neu Cândido, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo.
Então, por eu ter um título eleitoral, é que eu procuro o candidato que eu acho que vale a pena ser votado. Maélia Fernanda, seja bem-vinda à transmissão ao vivo. Então, mas algumas pessoas lá fora, no mundo, acham que é isso, acham que quando a gente fala em votar no candidato fulano, no candidato ciclano, só por ser crente, aí começa com aquele preconceito. Ah, bom, é porque os crentes estão esperando um salvador da pátria. E entre as lideranças religiosas não, pseudo-religiosas, também há essa mesma calúnia. Ah, meu pai do céu, fulano de tal, pastor fulano de tal, acredita que tem que votar num candidato X, porque aquele candidato vai resolver os problemas do mundo, vai salvar a humanidade, vai trazer paz para a terra, vai trazer isso, aquilo, outro. Não, vai votar nele, porque acredita que ele é uma opção, assim como você que não é evangélico, você que não é crente, vota num político que você acredita que ele é a melhor opção para você. E nós votamos porque achamos que o cidadão em quem vamos votar seja a melhor opção para o país. E aí você tem a sua opinião, eu tenho a minha, o outro tem a dele, todo mundo se respeitando e a gente vai para o jogo da democracia e então cada um começa a discutir e dizer por que o candidato que acredita é o melhor para esse momento na história da nossa nação brasileira. Mas sempre se cria estereótipos em torno dos evangélicos. Tem que se criar um exagero em torno dos crentes. Ah, tá votando nele ali porque acha que ele vai mudar a terra, vai trazer o milênio de Cristo. Nada disso, ninguém está esperando isso. O que é de Cristo, Cristo vai trazer. O que é dos homens, os homens trarão. Hugo Pessoa, seja bem-vindo também à nossa transmissão ao vivo. Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês é que o fato de hoje o Brasil estar sem opções políticas não significa dizer agora que a gente vai sair votando novamente, como sempre se fez, naquele candidato que a televisão apoia, naquele candidato que a televisão sai mostrando que é o melhor. Se a televisão tivesse alguma coisa de boa para mostrar, não estaria destruindo o Brasil, a moral, os bons costumes. Mas aí eu quero chamar a atenção. Seja bem-vinda, Cláudia Barroso, da nossa nação, para o que eu vou dizer agora. Isso é muito sério. Você precisa abrir o olho. Quando os crentes estavam votando lá na Bolívia, votando no político que hoje está lá no poder, eles estavam votando acreditando que o comunismo era a melhor resposta para a humanidade. E aí lá, agora, depois que se estabeleceu a hegemonia comuna, agora eles estão lá sendo mortos, estão sendo atrocidades. Os valores evangélicos hoje é um valor criminoso. Não pode ser cristão, não pode defender, não pode evangelizar, não pode mais pregar o evangelho. Mas eles, quando votaram, estavam votando em democracia, porque é o que repete muito, né? Eles estavam votando em assistência social, estavam votando em defesa do pobre. E agora estão lá na base da espada, sendo ferido por causa da sua ignorância na hora de defender as coisas que eles não sabiam. A mesma coisa acontecendo na Venezuela, onde os cristãos lá estão passando o tempo mais difícil, a população vivendo como bicho. Dora Brito, seja bem-vinda também à nossa transmissão ao vivo. E assim nós estamos notando aqui na América Latina, e era para acontecer a mesma coisa com o Brasil, mas que bom que a Dilma caiu, que bom que o Foro de São Paulo recebeu uma ferida mortal, e não sei até quando essa ferida mortal vai ficar. Deve acontecer agora no dia 24, deve acontecer a prisão do Lula, né? Ele provavelmente será preso, e com essa prisão, eu não estou dizendo que vão julgar ele de forma correta, não. Porque eu não acredito que o julgamento dele está acontecendo de forma correta. Não acredito de jeito nenhum. Mas também não estou aqui dizendo que ele não merece. Ele merece a cadeia. Ele merece, o Temer merece e outros merecem também. Mas, para o momento, é quem deve ir para a cadeia mesmo, porque é o que está mais fácil. E quando o Temer sair do poder,
corra atrás do Temer, porque ele no poder seria algo muito complicado a gente querer lutar contra ele, porque ele está com o poder na mão. Assim também como eu acreditei, sempre acreditei que seria complicado para querer prender o Lula ou a Dilma enquanto estavam no poder. Agora, que estão fora, está mais fácil, porque ele não tem o poder na mão, os 3 poderes na mão. Porque em qualquer nação séria do mundo, o judiciário e o executivo não está preso ao poder legislativo. Mas no Brasil, a gente sabe que o poder legislativo é que domina sobre o poder judiciário e sobre o poder executivo. Não é? Infelizmente, a nação é assim, é virada de cabeça para baixo. E aí, há uma necessidade de uma tomada de consciência agora. Há uma necessidade de tomada de consciência agora, para que não repitamos os erros que foi cometido na Bolívia e na Venezuela. Porque hoje são eles que estão morrendo lá, amanhã podemos ser nós. E aí, como é que vai ficar a situação? Aí eu quero comentar um comentário aqui também do Fernando Mendes Mourão. Ele postou lá o comentário dele, e aí eu queria trazer à memória, né, o comentário que ele fez. Boa noite, pastor, diz aqui a Luzia Abel de Matos. Boa noite, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. O Fernando Mendes Mourão, ele disse o seguinte para mim aqui: só se for você, amigo. Eu espero de Deus e voto se eu quiser. Aqui a gente não precisa dizer que essa criatura, o Fernando Mendes aqui, ele foi infeliz no comentário dele. Primeiro, Fernando Mendes Mourão, você deveria saber o que é um tema e o que é uma convicção. Você pecou por não assistir a transmissão ao vivo. E se assistir, você deveria se retratar porque você foi precipitado ao fazer o seu comentário. Veja, só se for você, amigo. Por quê? Porque lá no tema eu coloquei o seguinte, que porque os crentes ou evangélicos esperam tanto em um político que vai resolver os problemas da humanidade, os problemas da nação, não é? Esse é o tema. Essa não é a minha fala, essa não é a minha convicção. Aí o rapaz olhou o tema e disse assim, só se for você, amigo. Quer dizer, tinha que esperar a transmissão acontecer para você retrucar. Os outros foram sensatos, foram inteligentes, estão acostumados com o debate, viram lá o tema e colocaram com muita sabedoria o seu posicionamento. E eu os parabenizo por isso. Mas o Fernando Mendes Mourão foi muito precipitado. Já entrou para o julgamento como se o tema fosse a minha convicção. E o tema, na verdade, é uma calúnia que é lançada sobre o povo evangélico, para dizer que evangélico é estúpido, para dizer que evangélico é insensato, para continuar com essa calúnia que tem sobre nós evangélicos dia após dia, ano após ano. A Luzia Abel diz, moro em Teresina e sempre gosto de ouvir sua transmissão. Muito obrigado, Luzia Abel, por estar acompanhando as nossas transmissões e por gostar das nossas transmissões. Deus continue abençoando você e toda a sua casa. Aí o Fernando Mendes diz, eu espero em Deus. Essa é a posição de todos os evangélicos. Nós esperamos em Deus. Nós não esperamos em político. Agora defendemos o político que acreditamos que está mais ou menos alinhado com o nosso posicionamento. Eu geralmente voto em políticos que fecham com um pensamento cristão e não aqueles que fecham com um pensamento contrário aos cristãos. Aí não dá para a gente apoiar esse tipo de gente. Por quê? Porque é um suicídio coletivo. Quando um cristão, um crente, ele vota em políticos que defendem tudo que é contrário à sua fé, ele está assassinando a sua fé. Ele está demonstrando que não acredita que a sua fé tenha o valor que está expresso nas Escrituras Sagradas. E tanto é que não vota.
E o que eu quero dizer é que nós evangélicos esperamos em Deus, confiamos em Jesus e cremos que Ele é quem vai resolver os problemas da humanidade. Mas não podemos aqui ficar engolindo essas calúnias todas que são lançadas contra o povo de Deus, que tem um propósito só: denegrir a nossa fé, denegrir a nossa crença, sujar a imagem dos cristãos. É esse o propósito de tudo isso que estão fazendo por aí, através desse tipo de comentário. Segunda parte, Fernando Mendes Mourão diz assim: só se for você, espero de Deus e voto se eu quiser. Quer dizer, no Brasil não é assim. Você vota porque é obrigatório. Se você não quiser votar, você vai ter seus documentos prejudicados e uma série de outras coisas. No mínimo você tem que justificar, mas ainda assim você tem que fazer parte do jogo a partir do momento que você tem o seu título eleitoral. E se você não for votar, você vai ter que justificar o seu voto, porque se não justificar, você será multado. Voto no Brasil não é facultativo para as pessoas entre os 18 até aí perto da terceira idade. Até a chegada da terceira idade não é facultativo, é obrigatório. Agora depois é facultativo. O David Valderino, não sei citar a última parte do nome, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Então veja, pessoal, que a ideia desse tema que foi proposto aqui foi para a gente esclarecer um pouco mais ao povo que não tem uma honestidade intelectual apurada e chamar a sua atenção e convidá-los a não generalizar, a ficar caluniando os evangélicos em tudo. Porque tudo que os evangélicos fazem nesse Brasil é motivo de calúnia por parte dos inimigos de Deus, por parte dos hereges, por parte dos liberais, por parte de um monte de gente aí que está rondando pela internet. E o bom do espaço democrático da internet é que todas as pessoas podem expressar as suas convicções. E a minha convicção é que nós evangélicos não esperamos em políticos salvadores. Nós esperamos em Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador de todo o universo. Mas também fazemos questão de dizer que votamos para 2018 em Jair Messias Bolsonaro. Eu voto Bolsonaro, porque para mim é quem defende aquela visão mais conservadora, é quem defende uma visão que não tem risco nenhum de mais tarde jogar aí na costa dos crentes uma ditadura boliviana ou bolivariana, como foi chamada, ou venezuelana. Os cristãos e os judeus votaram lá nos Estados Unidos em Donald Trump. O resultado para os evangélicos lá na América, depois que tirou o muçulmano do Obama, é um resultado muito bom. A América está voltando a ser cristã. E os cristãos estão cada vez mais desfrutando de uma liberdade maior e melhor na América. Outra coisa, a economia americana melhorou como nunca antes, em todos os 8 anos de atraso do Obama dentro da América. E o Trump tem também da mesma linha de Jair Messias Bolsonaro. Luiz Abel diz o seguinte: concordo plenamente com você, pastor. Cada um tem o seu direito de escolher o seu candidato, sendo evangélico ou não. O objetivo de cada eleitor é acreditar que o candidato escolhido seja para a melhora do nosso país. É isso aí. Simples assim. Há pessoas que acham que se o Lula se candidatasse, votaria nele. Então, é a escolha da pessoa, tem que respeitar.
Outros vão querer votar nas demais opções. Se o Dória se candidatar, vai querer votar no Dória. Outros vão querer votar no Ciro. Se o Ciro se candidatar, ele vai querer votar no Ciro. Outros vão querer votar no Alckmin. Outros vão querer votar em vários candidatos. Nós votamos Jair Messias Bolsonaro. Então, cada um tem a sua opção. Vote quem quiser, defenda o político que você quiser, diga por que você vota nele, vá lá, seja fiel às suas convicções. Eu sou fiel à minha convicção, você seja fiel à sua. Você tem o seu candidato, eu tenho o meu, defendo o seu e eu falo aquilo que acredito do meu, mas também não temos nenhum político de estimação. Se mais tarde Jair Messias Bolsonaro sendo eleito foi uma decepção para o Brasil, da mesma forma que eu digo que esses que aí estão aparecendo para figurar no projeto eleitoral não serve, eu também direi que ele não serve para a nossa nação. Mas até agora, as calúnias que têm repousado sobre o Bolsonaro não dá para levar a gente a desacreditar dele e do seu projeto político para o Brasil, não. Um homem que em 30 anos de política, com um salário de 33 mil, construiu um patrimônio de 15 milhões junto com os seus filhos, quer dizer, não dá para dizer que ali houve corrupção. Mas eu acho interessante que a Folha aqui de São Paulo, né, que apontou isso como sendo um indício de corrupção na vida dele, ter um patrimônio de 15 milhões, não vê a mesma coisa no Lula, não vê a mesma coisa nos outros candidatos. Por que não avalia o patrimônio dos outros candidatos aí para ver como é que eles estão na foto, hein? Por que é só o Bolsonaro? Aí se você pegar um cara que está ganhando um salário de 33 mil, aí você pega 33, multiplica por 12 vezes 30, né? Você pega 30 anos de política, 33 mil reais, que é o que ele ganha por mês, vezes 12, aí depois pega esse resultado dessa multiplicação e multiplica por 30, que vai dar os anos. Você vai ver que só o que ele ganhou na política, fora o que ganhou no exército, entre outras coisas, vai dar 11 milhões e 800 mil reais. Só ele sozinho dava para ter construído com 11 milhões um patrimônio superior a 30 milhões de reais, fazendo um bom investimento do seu dinheiro. Mas, Mônica, seja bem-vinda, Dacicleia, seja bem-vinda também à nossa transmissão ao vivo. Não dá para se comprovar a corrupção numa situação dessa aí, porque também ainda tem os 4 filhos e está dentro do orçamento da previsão. E sem contar que há uma forçação de barra que não tem natureza. Agora, outra coisa que eu vou dizer também sobre o Bolsonaro, apesar de que eu vote no Bolsonaro, mas isso aqui eu devo dizer. Achar que o Bolsonaro está há 30 anos na política e nunca praticou uma coisa errada, um ilícito qualquer, paciência, história para boi dormir. É claro que deve ter praticado alguma coisa ilícita, que deve ter praticado alguma coisa que não convém. Mas a questão é que até agora também nunca foi provado nem isso. Mas o que você pega é que se você pega toda a história do homem, é a história mais limpa do que a de todos os outros oponentes que ele tem para esse ano eleitoral. Os oponentes de Bolsonaro, que é a televisão comprada, que recebe dinheiro do governo, que são os intelectuais comprados, que também vivem às custas de esmola do governo, não é? Coisa dessa natureza. Por que você acha que o movimento MBL, por exemplo, está se rebelando contra o Bolsonaro cada dia que passa? Por que o Arthur está mudando de posição? É porque depois que você passa para fazer parte da mira do jogo, aí, meu amigo velho, os interesses falam mais alto do que a justiça. Fala mais alto. E aí começam as acusações injustas e insanas. Eu prefiro não fazer comentários injustos acerca de nenhum daqueles que estão pleiteando a política no cenário brasileiro, mas mantenho a minha convicção e acredito ser a melhor. E aqui nós queremos agradecer todas as pessoas que acompanharam até aqui a nossa transmissão ao vivo, agradecer a todos vocês e dizer, votem
em quem vocês acham que deve votar, por acreditar que são eles os melhores. Eu e a minha casa votamos Jair Bolsonaro e a maior parte dos meus amigos também votam Bolsonaro. E a minha convicção é que para esse ano de 2018 somos todos Bolsonaro. Gabriel Lima, seja bem-vindo. O nosso lema é que seremos nós contra todos e Deus por nós. É simples assim. Que o eterno nosso Deus abençoe a nação brasileira, tenha compaixão, e quero deixar um último recado para vocês que estão defendendo as bandeiras socialistas no Brasil. Se algum dia Deus não nos livrar e a ignorância política de vocês que votam nas bandeiras socialistas tomarem de conta dessa nação, e aqui aconteceu o que está acontecendo na Venezuela e na Bolívia, aí vocês vão saber o preço da ignorância, o preço de acreditar em mentira e de propagar mentiras, né? Aí vocês vão descobrir isso aí. Então eu espero que você seja sábio, seja inteligente, seja sensato, pense antes de votar, não acredite em qualquer coisa, mas tome cuidado. Ciro fechou com o partido chinês, fechou com o partido chinês. Na China, o imperador é que é o Deus do povo. Um homem que fecha com o ateísmo para ser presidente de um país cristão é uma coisa complicada. Vocês devem estar de olho nisso e examinar para ver se isso que eu estou falando é verdade ou não. Porque hoje alguns vão estar votando aí nos socialistas por paixão, mas quando estiver morrendo, vão chorar mesmo, porque os seus corações já estarão fora do seu peito esquerdo. Então, eu oro pela minha nação, pelo meu povo e pela minha gente. E desafio vocês a parar de assistir mais essas mídias regulamentadas aí, que recebe propina direto para divulgar as suas convicções, e você partir para as mídias independentes, porque nas mídias independentes é onde tem um debate puro. A democracia verdadeira só existe num lugar, na internet. É claro que o Facebook está numa campanha aí contra o Bolsonaro, não aceita mostrar indicação, né? Já os outros candidatos aí, basta você querer compartilhar, que eles deixam fazer isso, cheio de muita boa vontade. Mas ainda bem que os vídeos eles não estão censurando e cerceando, ou cerceando nossa liberdade. Mas isso talvez seja por enquanto. Uma boa noite a todos. Obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo. Um forte abraço. Que Deus abençoe e proteja a nação brasileira, desde agora e para sempre.